Beleza? Obrigado. Então, são verdadeiras. Tá gravando? O outro ainda vai atrapalhar. Rapaz, fazendo o trabalho dele decente, de forma decente, aí chega um outro para atrapalhar. Então, são verdadeiras as seguintes conclusões. Que conclusões? As seguintes conclusões, ó. Conclusões, primeira conclusão. Se o A é zero, então, quem é A ao quadrado? Quem é? É zero. E se é zero, é diferente de P vezes B ao quadrado. Vocês concordam comigo? Claro, porque o P é primo, não nulo. P é primo positivo. B ao quadrado também é diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero. Ótimo. Ok? Ora, se A é 1 ou A é menos 1, então, quanto é o quadrado de A, hein? É 1. E se é 1, é diferente do produto de P por B ao quadrado. Isso aqui não tem como dar 1. O P é primo, positivo. Então, o P não é 1. O P é maior do que 1. Multiplicado por um inteiro ao quadrado, isso aqui dá um número maior do que 1. Concorda? Então, isso aqui é verdade também. A2 é diferente de PB2. Vamos ver uma outra possibilidade. Vejamos uma outra possibilidade. Tá? Vamos sair daqui. Vamos cair no caso em que vamos colocar uma situação que eu não estou nesse caso e nem estou nesse. Se A é diferente de zero, A é diferente de 1, A é diferente de menos 1, e P não divide o quadrado de A, então o quadrado de A é diferente de PB2. Porque se fosse igual, o P dividiria A ao quadrado. É ou não é? Conclusão certa? Certo. Se o P não divide o A2, o quadrado de A não pode ser o produto de P por B2. Mas, né? Não é? Não divide. Pode, entendeu? Esse aqui é divisível por P. Esse número aqui é divisível por P. Esse não é, então são distintos. Vamos à última possibilidade de esgotar. Qual é? Se A é diferente de zero, A é diferente de 1, A é diferente de menos 1, e P divide A2, e P divide A2, então a conclusão é o seguinte, é que o P, que é primo, aparece ou ocorre, né? Ocorre na fatoração de A2 uma quantidade ou um número, aparece na fatoração de A2 com expoente par, concorda comigo? Porque os fatores primos na fatoração do quadrado de um inteiro, eles aparecem com expoente par.
E aparece na fatoração de PB2 com que expoente? O expoente eu não sei quem é, mas eu sei que é um expoente ímpar. Ímpar. Porque se ele ocorrer na fatoração de B2, ele ocorre com expoente par. Multiplicado por P, ele vai aparecer na fatoração de PB2 com expoente ímpar. Porque eu estou multiplicando por P, como é que se faz produto de potências de mesma base? Conserva a base, repete a base e soma os expoentes. Se eu somar 1 a um número par, vai dar o quê? Ímpar. A fatoração de PB2, a fatoração de B ao quadrado, desculpe, é dessa forma aqui. Se liga, garoto. A fatoração de B ao quadrado, é dessa forma aqui, onde todos os expoentes dos primos são pares. Tá? Todos os expoentes dos primos são pares. Então a fatoração, o P aqui, ele pode não aparecer na fatoração de B2, significa que o expoente é zero. Ou pode aparecer, o expoente é diferente de zero, mas é par. Quando eu multiplicar por P, a fatoração desse número, nela, o P aparece com expoente ímpar. Então significa que esses dois números têm fatorações distintas. Porque na fatoração desse aqui, o P tem expoente par. Na fatoração desse, o P tem expoente ímpar. Mas o mesmo número possui somente uma fatoração. Então, se eu tenho dois números com fatorações distintas, significa que eles são diferentes. Então, qual é a conclusão? É que o A2 é diferente de PB2. Me diga uma coisa, eu tenho algum caso mais a considerar? Não, eu exauri todos os casos. Eu trabalhei em todos os casos possíveis. Qual é o primeiro caso? O A pode ser zero. Eu tenho A2 diferente de PB2. Esse caso, o A é 1 ou o A é menos 1. Eu também tenho essa diferença, essa desigualdade. Qual é o próximo caso? Que não está aqui, qual é? A não é 0, A não é 1, A não é menos 1 e P não divide A2. É uma possibilidade. Nessa possibilidade eu também constato que o A2 é diferente de PB2. Qual é o caso que falta analisar? Qual é? A é diferente de 0, A é diferente de 1, A é diferente de menos 1 e P divide A2. Nesse caso também eu constato essa desigualdade. Ou seja, em qualquer caso possível, eu tenho, logo, em qualquer situação possível, em qualquer caso possível, o que é que se tem? Tem-se o quê? Tem-se, é um E, viu, aqui, viu? Não é um I, não. Tem-se o quê? O A2 diferente de quê? PB2. O que é que significa? Significa que o A2 dividido por B2 é diferente de P. Mas quem é A2 sobre B2? É A sobre B ao quadrado. Isso aqui é diferente de P. Agora vamos fazer uma releitura dessa demonstração. E de onde é que eu parti? Eu parti daqui. Eu mostrei o seguinte. Se A é inteiro e B é inteiro não nulo, então, qual é a conclusão que eu tenho? A sobre B ao quadrado é diferente de P. Em outras palavras, eu mostrei o seguinte. Se A é inteiro
e B é inteiro, diferente de zero, então o quadrado de A sobre B é diferente de P. Qual é a releitura que você faz disso? Não existe número racional cujo quadrado é P. Ou seja, qualquer número racional, o quadrado é diferente de P. Então está demonstrada a minha proposição. Vocês entenderam? Você faz uma releitura disso, você chega a essa conclusão. Essa demonstração diz, porque quem são os números racionais? São os números da forma A sobre B, onde A é inteiro e B é inteiro, diferente de zero. E eu mostrei, então o que eu mostrei? Eu mostrei que o quadrado de qualquer número racional é diferente de P. Ou seja, não há número racional cujo quadrado seja um número primo. Então essa equação aqui não tem, ela não tem solução, está demonstrado. Assim como não tem solução em que a equação x ao quadrado igual a 11. Também não tem solução a equação x ao quadrado igual a 29 ou 17. 29 é primo, 17 é primo. Isso tem consequências. Ao longo da história, isso teve consequência na construção dos números. Isso tem consequência na construção dos números reais, que é o próximo assunto. Mas antes de chegar nos reais, eu vou parar nos racionais. Isso já ficou estabelecido, ó. Essa equação aqui não tem solução em Q. E vamos ver uma introduçãozinha aqui, uma brevíssima introdução à teoria dos conjuntos. Que eu preciso que vocês entendam um pouco da linguagem da teoria dos conjuntos para compreender certos conceitos que vão ser apresentados aqui no cálculo. Tá. Conjunto é um conceito primitivo, não se define, tá? Se tem como estabelecido. Dá um entendimento comum de que um conjunto é uma coleção de objetos. Tá? Um conjunto é uma coleção de objetos. Tá? Vocês já trabalharam com isso. Bom, embora de maneira não formal, mas até na teoria dos conjuntos formal se assume, tá, como já assim, sem definição, todo mundo entende o que é o conjunto. Conjunto é o quê? Uma coleção de objetos. Tá? Agora eu preciso fazer uma matemática com esse conceito, coleção de objetos. Então a primeira coisa que tem é que um conjunto, os objetos de um conjunto, eles são chamados de quê? Dado um conjunto, os objetos que pertencem a essa coleção, que eu chamo de conjunto, eles são chamados de quê, hein? Elementos. Então, dado um elemento, dado algo que você considera como elemento, dado um elemento, ou o que você considera como elemento, dado um elemento X, e um conjunto C, tem-se somente duas possibilidades. Não vou escrever não, mas está aqui. Tem-se, quando eu digo tem-se, eu só tenho duas possibilidades. Quais são? X é elemento de C, X está dentro de C, ou X não é elemento de C. Há mais alguma possibilidade? Não. No caso em que X é elemento de C, você escreve assim, ó, X assim. Tá certo? Isso lê-se como, hein? Como é que se lê? Lê-se o quê? X pertence ao conjunto C. Tá? É assim que se lê isso aqui. Tá? Lê-se X pertence a C. Ou X não é elemento de C. Como é que eu escrevo? Pertence cortado. E aqui, como é que isso é lido? Como é? X não pertence a C. Lê-se
lê-se como X não pertence a C. Tá certo? É aceitável escrever assim, ó. É aceitável escrever assim, C ou C. Só que aqui eu leio como, hein? C contém X, tá certo? Lê-se como C contém X, tá? É aceitável, tá? C contém X. Jamais eu posso dizer X contido em C, se eu olho X como um elemento, tá? Mas é aceitável, ao contrário, dizer C contém X ou C não contém X, tá bom? Então, essa relação aqui é chamada de relação de pertinência. Relação de pertinência. E aí você tem a relação de inclusão, mas a relação de inclusão é uma relação entre conjuntos. Não é uma relação de elemento para elemento, é uma relação entre conjuntos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá? Mas antes disso, tá? Vamos, antes de falar da relação de inclusão, vamos ficar aqui e vamos ver duas formas de você representar um conjunto, tá? Por exemplo, você pode representar um conjunto assim, ó. E chegar a dizer, ó, o conjunto A é igual a aqui. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Para chegar aqui e dizer, essa é a forma tabular de se representar o conjunto. Forma tabular. Você pega e lista os elementos do conjunto. Tá? Há uma outra forma, que é a forma, essa é a forma tabular. Há uma outra forma, que é a forma chamada por construção, em que você caracteriza um conjunto, tá, usando uma propriedade que é satisfeita somente pelos elementos deste conjunto. Então, isso ocorre quando você tem o seguinte, ó, a outra forma, como então B igual a, tá? Diga. 19 minutos. Pronto, encerra, começa outra. Obrigado.